quando oferecemos a nós mesmos essa dádiva preciosa, que é esse amor próprio, esse amor incondicional, somos capazes de nos relacionarmos com os outros a partir de um lugar de satisfação e não de escassez. Um dos melhores guias para nos amarmos a nós próprios é darmos o amor que sonhamos receber dos outros. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Eu tô aqui nessa quarta-feira para trazer um assunto muito relevante, muito importante, principalmente para nós mulheres, mas eu acho que vai aí, né? É aquele assunto que abrange homens e mulheres, mas principalmente mulheres que eu vejo às vezes caindo nessa cilada, na maioria das vezes. Não quer dizer que não aconteça com homens, mas que na maioria das vezes eu vejo acontecendo com mulheres. E esse assunto veio de várias formas para parar aqui hoje, né, para falar com você. Rapidinho, para quem não me conhece, sou Indiara Vitório, tenho esse podcast onde eu quero trazer os aprendizados que eu aprendi com manhinha, com minha avó, com as mulheres da minha família, que me enriquecem e me fortalecem, mas o que eu quero e não quero levar pra frente. Não é só o que eu aprendi de bom, mas também o que eu aprendi que eu não quero levar pra frente, o que eu quero ressignificar. E não só com as mulheres da minha família, mas também com as mulheres que me rodeiam, minhas amigas, enfim. Nós, enquanto mulheres, temos uma potência e eu quero trazer reflexões a partir dessa potência pra gente usar disso. Dito isso, o assunto de hoje é pensando quem a gente deixa entrar e deixando aí uma extensãozinha. Eu acho que esse episódio ele não vai dar conta de tudo que tem, de todas as camadas. Eu também vou propor uma coisinha no final pra gente ter uma parte 2, mas com a sua participação. Mas quem a gente deixa entrar na nossa vida e quem a gente deixa ficar, né? Às vezes entrou de uma forma meio torta, a gente fala, talvez não era pra estar aqui. E quem a gente deixa permanecer nas nossas vidas. Isso veio de uma ideia, conversando com uma amiga, lembrando de algumas histórias minhas, e eu vou falar dessa amiga, mas sem falar o nome dela, já que é um assunto muito pessoal, mas já deixando aviso que se você quer ser meu amigo, minha amiga, fazer parte da minha vida de alguma forma, você deve parar aqui no podcast em algum momento. Porém, entretanto, todavia, eu tento preservar a imagem de vocês quando é uma coisa delicada. Quando é uma coisa boa, eu falo o nome mesmo. E também assistindo a série You. Vocês estão assistindo? Você. Aqui em Portugal é tu. A tradução das coisas às vezes é um pouco diferente, né? No português de Portugal, português do Brasil. Mas You, que é uma série que eu tava assistindo há um tempo. Depois parei de assistir. E aí meu querido falou, tem a nova temporada, vamos assistir. Assisti. E tem um movimento em que, aqui eu vou falar muito do relacionamento entre um relacionamento, né, heteroafetivo, homem e mulher, e também relacionamento de amizade. Eu também acho importante a gente falar. Eu quero falar de relações de forma geral, mas os parâmetros que eu trago aqui são de relacionamentos entre amizade, talvez familiares. É isso, eu acho que tem várias camadas aí que a gente pode explorar, mas os exemplos que eu vou trazer hoje são muito ligados a relacionamentos entre homem e mulher. Depois eu quero saber as histórias de vocês. E aí, 3 fontes que vieram aqui, que me deram essa ideia, que me fez lembrar também um pouco da minha história. You, que é a série da Netflix, que saiu a 5ª temporada, e eu já terminei, e vou tentar muito falar ela sem dar spoiler. Saiu a 5ª temporada ou foi a 4ª? Saiu a última temporada. E aí eu vou tentar falar ela sem dar spoiler, mas quem já assistiu conhece um pouco o enredo, quem também não assistiu, acho que dá pra entender o enredo, então eu vou tentar me ater a isso. E uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que passou por uma situação, e outro filme que eu assisti também, na verdade, o filme que eu assisti bem bonitinho, romântico e tal. E qual era a terceira fonte, meu Deus? A outra ideia, eu vou lembrar aí no meio do caminho, mas que eu fiquei pensando, nossa, realmente eu preciso falar sobre isso. E aí, gente, eu tenho uma sensação, né, de que... Nossa, eu tenho que parar de fazer que eu tenho essa mania. E aí, meu querido tá editando o podcast
E eu tava ouvindo com ele depois, eu fiquei percebendo isso. Vou tentar parar, vou me policiar. Mania ruim. Mas eu tava tentando achar algumas fontes de inspiração para trazer para vocês de uma forma mais sólida, né? O que eu tô tentando trazer aqui, mas tentando trazer com muito cuidado, porque eu sei que tem pessoas que passam por situações muito difíceis, né? De relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, uma manipulação, uma lavagem cerebral. Ah, eu tenho 2 histórias boas. Foi isso. De amigas. E tem pessoas que passam por uma lavagem cerebral mesmo, que passam por esse abuso, e isso eu não tenho lugar de fala, porque eu nunca passei por um relacionamento abusivo, mas eu imagino que seja muito delicado. Então, vou tentar trazer esse assunto com muita leveza e não trazendo, não romantizando as coisas e também tentando não trazer quem é a vítima como culpada. Mas é pra gente ter esse olhar mais atento para evitar, sabe aquela coisa de empresa grande que tem ações preventivas? Camisinha a gente usa pra quê? Pra prevenir, né, as coisas. Então esse podcast é pra prevenir você entrar em furada. Ou seja, esse podcast pode ser a sua camisinha. Ai, Diara, que engraçado que você tá hoje. E aí, eu tenho uma amiga, vou contar a história dessa amiga. É uma amiga de muitos anos. Vou dar o nome pra ela. O nome de uma amiga que eu não tenho, né? Pra vocês não desconfiarem quem é. Judite. Judite tem a gente tem uma amizade de muitos anos. E ela tem um padrão de entrar em relacionamentos que não fazem bem pra ela. Que, no final das contas, ela olha e fala, não era isso que eu tava esperando. E é recorrente, a gente se conhece já há uns 8 anos. E na última conversa, né, no último relacionamento que não deu certo, era um relacionamento com uma pessoa que ela já sabia que não era pra ela. Ela estava buscando um relacionamento sólido, ela estava buscando um namoro e a pessoa não batia com nada do que ela precisava e merecia. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Coisas que podem ser mudadas e que a gente idealiza, porque eu acho que a gente idealiza, eu vou contar a história de uma outra amiga minha também. A gente idealiza as coisas e eu acho que a realidade é diferente, que a gente tem que se ater à realidade. Mas tem coisas que é isso, idealizou, tá aberta para mudança. E coisas que você realmente precisa. Essa amiga minha, por exemplo, ela tem filho, ela já foi casada, ela tem uma carreira sólida, ela é incrível na profissão dela. Foda. A mulher é incrível, incrível. E aí, esse menino era um menino mais novo. Não que idade seja um problema, mas que eles estavam em fases totalmente diferentes da vida. E ele falou isso desde o início. E ela falou, não, eu vou curtir, tá bom. E eu também sou super a favor também daquela curtição. Mas ela acabou se apegando e acabou se decepcionando, porque quando ela se apegou e que ela mostrou um espaço de vulnerabilidade, o gato fez, tchau. O gato pra tentar ser educada, né? Porque, enfim. E aí eu falei pra ela, amiga, por que você tá... Aí depois disso, né, enfim, a relação acabou, ele parou de responder ela do nada, deu um ghost, imagina, uma relação em que eles estavam se vendo quase todo dia, Judite e esse cão. E aí, do nada, ele parou de responder, deixou ela aflita 3 dias sem falar com ela. E a gente já reconheceu isso, né? Ela já reconheceu na terapia, tá tratando, e a gente conversou sobre isso. Ela tava carente, deixou uma pessoa que não merecia o tempo e a disponibilidade dela, que é curta, porque a gata tem várias faces, né? De profissional, de mulher, de amiga, de mãe. Então, o tempo dela é realmente curto. E deixou esse abençoado entrar na vida dela. E aí, eu falei, amiga... aí depois ela ficou pensando, ela ficou cogitando o que poderia ter acontecido pra ele parar de responder a ela. Eu fiz, olha, a única pessoa que vai ter essa resposta é ele. Fala com ele. Ah, porque eu não quero parecer que tô correndo atrás, porque eu não quero falar assim, gata, você tá dando muita importância pra uma pessoa que, sabe... Vamos tirar ele desse pedestal? Vamos tirar, porque independente da resposta, a gente já tá vendo a condução desse bendito, né? Não é uma pessoa que merece você estar se preocupando
tanto assim com a opinião. Então ela foi, mandou mensagem, ele falou, ai, tava procurando um jeito de te falar, mas é porque a gente tá em fases diferentes. Pipipi, popopô. Beleza, exemplo um. E aí a gente conversou, eu falei, acho que você tá muito mais carente e tal. Tem uma outra situação de uma amiga minha que ela já teve um relacionamento abusivo. É... Deixa eu ver um outro nome pra ela, o nome de uma amiga que eu não tenho. Clarice. Clarice passou por um relacionamento abusivo, também é amiga minha de muitos anos. E esse relacionamento abusivo deixou muito trauma. Tanto é que eu venho insistindo com ela há anos pra fazer terapia, mas ela ainda não tratou isso, diferente de Judite. E aí, Clarice é, encontrou uma pessoa muito maravilhosa que era amigo dela e que estava ali disposto a namorar com ela, sabia todos os defeitos dela, sabia quem ela era e queria amar essa mulher incrível do jeitinho que ela era, queria agregar valor na vida dela. Só que ela estava com objeção de deixar essa pessoa entrar, porque o padrão físico que ela idealizou não era o que ele trazia, né? Não atendia o padrão físico que ela tinha idealizado para ser uma pessoa que fosse companheiro dela. E aí, o outro cara que era abusivo, tóxico, tinha esse padrão abusivo. Esse padrão físico que ela tinha idealizado. Mas, o dia a dia... Porque assim, gente, lógico, é bom namorar com uma pessoa bonita. Não vamos namorar com feio, porque é difícil, né? Depois sofrer por feio. Porra. Mas Indiara, eu acho que em rolê, você até olha, né? Uma festinha, vai dar uns beijinhos, você não tá conversando com a pessoa, eu acho que o padrão físico acaba prevalecendo. Mas pra uma relação, eu acho que o físico, lógico, tem que ter um desejo, uma atenção sexual, um negócio. Tem. E é importante que tenha, né? Porque se você tá com uma pessoa e você não sente um desejo por ela, vocês são amigos, né? Se é um relacionamento, tem que ter um negocinho, um esquema. Mas, por exemplo, eu tinha um padrão de, eu quero um homem, um relacionamento afrocentrado, um negão, um brasileiro, pá. Tudo isso tá caminhando de forma totalmente diferente. Justamente porque a pessoa que me conquistou e a pessoa que eu tenho hoje é incrível. E eu amo esse homem. Meu querido, você tá agitando. Nossa, porra, homem 10/10. E lindo por dentro e por fora. Porque eu amo esse homem independente. Porque assim, eu vejo eu passando a minha vida com esse homem pro resto da vida. Tô feliz com essa conclusão de que eu vou passar o resto da vida com esse homem. E eu sei que ele vai ficar velho, que ele vai mudar. Eu também vou ficar velha, eu também vou mudar, né? Eu ainda brinco porque ele é branco, ele vai ficar velho mais cedo, apesar dele ser um ano mais novo. Então, o físico, ele muda, ele pode, Deus livre guarde, de uma doença. E é uma das últimas coisas que a gente tem que elencar quando deixa essas pessoas entrar. E eu vejo esse padrão em Judite, que pega esses homens, e assim, lógico, esses homens, sabe aquele homem? Porque tem uma belezas são diferentes. Eu acho que beleza também é subjetivo, né? E eu acho que tem aquela beleza de bad boy. E eu nunca gostei de bad boy. Essa coisa de menino marrento, de negócio, ranço. Eu não consigo, eu nunca senti tesão e atração por homem assim. Porque me dá ranço, me repele. Sempre foi assim, desde muito nova. Eu lembro que eu fiquei com um menino meu bad boy e eu tomei ranço dele depois. Nossa, ranço demais, porque ele se achava. Eu não gosto de gente que se acha. Eu acho que tem um equilíbrio, né? Não gosto de gente que esconde quem é pra poder se caber, ou que tem muita vergonha, que tem uma humildade exagerada, sabe? Ou até uma falsa humildade. Mas eu acredito que a beleza vai muito além desse físico de um padrão de alto, baixo, preto, branco, cabelo liso, cabelo tal, olho de não sei o quê. Eu acho que a beleza é o conjunto. Quando você vê uma pessoa linda, as pessoas que eu acho mais lindas, elas são principalmente inteligentes. E eu falo isso porque eu falo assim, todas as minhas amigas são lindas. Todos os meus amigos são lindos. Mas é porque a essência delas é o que prevalece. Lógico, o físico também. Nossa, eu tenho uma amiga gata, gostosa, assim, poderosa. Mas eu falo dessa beleza porque é o que tá ali dentro dela. E é isso que eu acho que é o mais lindo nas pessoas. E aí salva esse aqui, né? Clarice, Judite. E aí tem quando é que você tá deixando ficar. O que é que você tá deixando ficar? É um outro caso de uma amiga
que essa não é tão amiga próxima, mas como é o nome dela? Vou dar um nome pra ela, pra gente poder lembrar. Judite, Clarice, eu poderia falar Lispector agora, né? Só por causa de Clarice Lispector. E Judite, Clarice e Berenice. Também não tenho nenhuma amiga chamada Berenice. Berenice tá num casamento que está fadado ao fracasso, porque já não tem mais amor ali, já não tem sexo, e eles estão insistindo. Eu tenho 2 Berenices na minha vida. E estão insistindo de formas diferentes num relacionamento que não dá mais, mas está apegada ao que essa pessoa, né, a falta que essa pessoa vai fazer a partir dali. Que é o que a nossa querida Anna Sui, eu já falei dela, o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro que ele explode a mente nesse sentido, porque ele traz muito isso, né? Com frequência pensamos que no amor encontraríamos a parte que supostamente nos falta, a parte que nos livraria da nossa própria falta, a parte que nos preencheria. No entanto, no amor que se experiencia o contrário. Quando amamos alguém, nossa falta tende a ser duplicada. Ao encontrar um amor, a gente não encontra a parte que nos faltava até então. A gente encontra a metade que fará falta a partir dali. Mira-se no amor, acerta-se na solidão. E aí tem uma coisa também que ela fala que a nós, psicanalistas, chamamos de recalque, um mecanismo de defesa que nos leva a fingir para nós mesmos que não sabemos de coisas que sabemos. Por isso, com frequência, as coisas mais óbvias são também as mais difíceis de perceber. E eu, todas essas minhas amigas são muito inteligentes, são incríveis e tá ali, tá óbvio que aquilo ali já não dá mais certo. Que a gente deixou entrar pessoas que não mereciam, como foi o caso de Judite e Clarice, que deixou o primeiro relacionamento. A Clarice teve um relacionamento abusivo por anos, se isolou, se afastou dos amigos e tal. Foi uma lavagem cerebral pesadíssima. Eu nunca tinha visto isso de perto de uma amizade. Judite vem repetindo isso em todos os homens que ela se relaciona. E Berenice tá deixando ficar um relacionamento que já não vale mais a pena. E eu quero que você reflita do lado daí, porque eu também, assim, o meu relacionamento anterior, quando eu vi que já não tava dando pra ficar, eu escolhi terminar. E o meu relacionamento atual, eu escolhi que a gente desse, né? Escolhi dar esse passo de confiança e tô muito bem com a minha relação atual, mas ano passado eu cometi alguns erros numa necessidade que eu tava de fazer amizade. Amizade, não que eu não tivesse, eu falo muito da Bruna Freitas aqui, ela vem sendo uma grande amiga mais próxima aqui no físico. Eu tenho amigas que moram em Lisboa, amigas que moram na Irlanda, mas mais próximo é a Bruna Freitas, de ser família mesmo, sabe? De ligar e contar um B.O. e, enfim, desabafar. E agora ela tá minha vizinha, eu falei isso pra vocês no último episódio. Mas eu tava com falta de uma amizade do Nordeste, uma amizade de uma pessoa negra, e eu acabei iniciando uma relação em que só eu tava trocando, só eu tava doando e não tava tendo uma troca. E eu falei, deixa eu me sair aqui. Mas tava óbvio isso e eu demorei um pouco de perceber. E eu fiquei, nossa, eu fazendo isso? Nunca tive carente, assim, por que isso tá acontecendo? E foi um momento, acho que também eu tava ali naquele meio do luto de vovó, tava no início, né? Vovó tava no início do processo dela de falecimento, né? Foi de junho a setembro, de junho a agosto. Junho foi quando a vovó foi piorando. E foi bem nesse período que eu caí nessa cilada. De estar ali tentando uma amizade. E aí hoje, eu sou muito da energia, velho. Um dia desse eu conheci uma pessoa, uma menina muito querida. Assim, pô, Índia, acompanho seu trabalho, gosto muito de você. Que supostamente a gente teria identificação, mas que eu não consegui conectar. E eu falei, cara, eu não vou forçar. Não vou forçar. Quero o bem dessa pessoa, o que tiver de estar ali, eu vou tentar auxiliar e, enfim, retribuir o carinho que tem. Mas não consigo forçar, porque quando eu não escuto a minha intuição, eu acabo fazendo... A minha intuição vai e me fala, olha, você tem que me escutar, viu? Deixa de ser louca. E aí, esse primeiro tempo de relação amorosa com a gente mesmo, Freud chamou de narcisismo primário. Que às vezes a gente fica com medo, né? Que tem muito isso hoje da solitude,
da solidão, da gente se amar. A gente precisa realmente se amar. Mas a gente também tem que entender que a gente precisa de pessoas, de comunidade. Isso aqui é um capítulo que ela fala, que nosso primeiro amor é o eu. A Ana Sui fala que chegamos à vida sem corpo, embora tenhamos um organismo. Não sabemos quem somos, nós não nos reconhecemos no espelho, não temos desejos de grandes coisas. Chegamos à vida tão frágeis que dependemos de que alguém nos adote para sobreviver. É o amor de um outro, a quem frequentemente chamamos de mãe, que nos liga à vida. Nossa primeira tarefa na vida é receber o amor do outro. Em seguida, nos identificamos com o lugar de objeto precioso para o outro e passamos a nos amar também. Então, essa necessidade de é, amar e ser amado é natural. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Mas a gente não pode deixar essa necessidade se tornar uma carência e deixar qualquer pessoa entrar, e se entrou e depois mudou a dinâmica, permanecer nas nossas vidas. Porque é de um ponto que deixa a gente mais. Vai corroendo de uma forma lenta e que tem efeitos é, mais destrutivos a longo prazo. Eu sinto isso. E aqui, Indiara, eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu tive meu primeiro namoradinho, que eu já contei essa história, que eu fui traída, e aí a mãe falou, você nunca mais vai chorar por um homem, e eu virei aquela que era fortuna, que eu não queria homem nenhum, e quando eu via que tava me apegando, eu parava de ficar, porque naquela época eu tinha uns ficantes assim, tinha. Mas teve um menino que a gente era amigo, a gente tinha uma relação ali, uma amizade de trabalho, a gente trabalhava juntos, e eu era muito apaixonadinha por ele. E ele era, assim, sabe uma pessoa que entra na sala e você fala, porra, sabe, que chama atenção? E aí, ele não era bad boy, ele era muito gentil e tudo mais, mas ele era instável emocionalmente. Então, era uma pessoa que eu falava, olha, a gente tá ficando, estamos ficando sem compromisso, beleza? Mas aí teve uma época que a gente tava ficando, era ficante exclusivo, que palhaçada, né? E aí, eu lembro que a gente conversando e tal, tinha épocas que ele ficava, assim, 2 semanas sem falar comigo, depois voltava. Eu falei, e eu demorei, assim, sei lá, uns 2 meses. O meu demorar é questão de meses, tá, gente? Foi que nem no meu relacionamento. Eu demorei um processo de término, foram assim, os. Não foi. Tem gente que fica anos, né, nesse processo. Eu não consigo ficar no limpo por muito tempo. Eu percebi no início, no ano que a gente terminou, que foi 2023, eu percebi que aquele relacionamento, que a pessoa que estava ali já estava mudando. E eu fui analisando algumas coisas. E o processo que eu falei, acho que isso aqui vai terminar. Foi questão de 4 meses. E aí, essa noção de falta, a noção de que estamos sozinhos em nosso corpo, sem nossa suposta outra metade, que nos impulsionará a amar as pessoas e a vida para além de nós mesmos. No entanto, longe disso ser vivido como sofrimento, é no fim das contas um grande alívio. Quem não tem noção de que está sozinho no próprio corpo, pode adoecer psiquicamente, sentindo que seu corpo é invadido pelo outro, que seus pensamentos podem ser alcançados por outra pessoa. Então, quando eu falo desse ficar sozinho, de estar bem consigo mesmo, de você estar analisando desse episódio ser a sua camisinha para você não entrar em uma furada, é pensando que você tá bem emocionalmente? Você tá conseguindo identificar as red flags? Você tá conseguindo identificar o que é que você quer? E aí tiveram 4 pontinhos de um filme que eu assisti muito bonitinho. Eu vou lembrar o nome desse filme. Como é o nome desse filme? Eu assisti na Netflix. É um filme. Eu vou lembrar o nome e vou colocar aqui na descrição do episódio. Mas é um filme muito bonito, um romance que eu adoro. E aí tem uma parte lá que a mãe da menina fala de 4 perguntas pra você fazer pra saber se esse amor, se esse amor que você tá aí vivendo, seja um homem ou mulher, se é o amor de sua vida. Primeiro, ele te ajuda ou ela te ajuda a ser a sua melhor versão? É gentil com você? O segundo. Terceiro, você pode dizer tudo o que você guarda no seu coração? O nome do filme é A Lista de Minha Vida? Acho que é A Lista de Minha Vida. Foi o que eu anotei aqui. Nem eu entendo minha letra talvez.
pode ver ele como pai dos seus filhos, e aqui eu acho que se você não quiser ter filhos e tal, mas você pode ver um futuro com essa pessoa, você consegue construir algo com essa pessoa, você se vê tendo um futuro, uma vida conjunta, uma parceria, construindo uma família, seja ela com filhos ou não, pode ser com pet, pode ser com planta, mas você vê um futuro com essa pessoa. Então é isso, é gentil com você, te ajuda a ser sua melhor versão. E aí eu fiquei tão feliz, um filme, né? Mas eu fiquei tão feliz quando eu olhei pra meu querido, a gente tava assistindo, e eu falei, nossa, sim, 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 sim. E a gente merece isso, sabe? E aí, amizade, uma amizade que você só tá doando, a gente merece essa troca, reciprocidade, a gente merece conseguir estar confortável no silêncio que a gente troca com o nosso parceiro, com os nossos amigos. Pelo amor de Deus, não deixa qualquer pessoa entrar na sua vida só porque você tá sentindo falta de algo ou de alguém. Nós precisamos do outro enquanto comunidade, enquanto pessoas, ok, mas não pode ser qualquer pessoa. Porque tem pessoas que vão continuar na sua vida e vão sugar tanto a sua energia que você não vai conseguir andar, não vai conseguir prosperar, não vai conseguir transbordar. Então, não vamos cair nessa, né, aprendiz? A gente é muito inteligente para isso. E aí é o que entra a série You, que tem um padrão das mulheres que ele pega e que acaba sendo vítima, que todas são mulheres que estão com o emocional fragilizado. Eu não vou dizer vulnerável, porque eu sou muito a favor da vulnerabilidade, da gente se abrir com o nosso parceiro, com nossa parceira, pra contar ali. Mas tem uma falta nelas muito grande que parece que vai ser preenchida por ele. E são mulheres muito inteligentes, muito incríveis. Nossa, na temporada anterior, né? Porque como eu assisti as 3 últimas temporadas seguidas, eu tinha assistido só a primeira e a segunda, eu fiquei, não é possível. E aí tem uma menina que eu falei, não é possível que ela vai cair nessa. E cai, porque ele vai... tem pessoas que manipulam você tanto que vai exatamente nas suas faltas, que é normal, a gente vai sentir falta de várias coisas, mas a gente ter a consciência pra não deixar isso virar contra a gente. Então, lógico que o é um caso extremista, né? Pelo amor de Deus, não quero ninguém vivendo isso na vida real. Mas eu acho que é um caminho para relacionamentos abusivos, tóxicos. É que nem quando eu vejo relacionamentos, as pessoas só vivem em torno daquele relacionamento. Que eu acho que isso vale até um episódio, a gente falar de como preservar a sua individualidade mesmo dentro de um relacionamento. Acho que vai no episódio. O que é que você acha? O que eu falei dessa interação que eu quero de vocês lembra um quadro que eu falei, o Conselho de Manhã? Eu quero fazer versões curtas do Conselho de Manhã e eu quero abrir uma caixinha. Pode ser no Instagram do Aprendi com Manhã ou no Se Vai Embora. Eu vou soltar essa caixinha essa semana. O episódio está na quarta, eu vou soltar na quinta. Para vocês pedirem conselho, pra gente intercalar um assunto, um Conselho de Manhã, um assunto, um Conselho de Manhã. E assim eu consegui ter melhor a participação de vocês, que pra mim é muito importante. E aí, eu quero finalizar com esse aqui do Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, esse livro que eu sempre falo dele, mas que pra mim realmente é uma bíblia, que fala, né, do amor próprio, é a base da nossa prática amorosa. Sem ele, os nossos restantes esforços amorosos falham. Ao nos amarmos a nós mesmos, concedemos ao nosso ser interior a oportunidade de ter o amor incondicional que provavelmente sempre desejamos receber de outra pessoa. Quando interagimos com os outros, o amor que damos e recebemos é sempre necessariamente condicional. Embora não seja impossível, é muito difícil e raro sermos capazes de estender o amor incondicional aos outros. Em grande parte porque não temos como exercer controle sobre o comportamento deles e não podemos prever ou controlar totalmente as nossas reações às suas ações. Podemos, contudo, controlar as nossas. Podemos dar a nós próprios o amor incondicional, que é o fundamento para aceitação e afirmação sustentadas. Quando oferecemos a nós mesmos essa dádiva preciosa, somos capazes de nos relacionarmos com os outros a partir de um lugar de satisfação e não de escassez. Por favor, eu vou repetir essa última frase. Quando oferecemos a nós mesmos essa dádiva preciosa, que é esse amor próprio, esse amor incondicional, somos capazes de nos relacionarmos com os outros a partir de um lugar de satisfação e não de escassez. Um dos melhores guias para nos amarmos a nós próprios é darmos-nos o amor que sonhamos receber dos outros.
Olha, um parênteses aqui, se vocês estão vendo um pouco a conjugação verbal um pouco diferente, é porque eu tô com o livro físico lendo ele aqui. E é no português de Portugal, que eu li o dele no Kindle, depois meu querido me deu ele quando a gente tava ali se amando, faz parte da nossa história esse livro, tá? Tava ali naquele fretezinho, ele prestou atenção que eu falei desse livro, ele me deu o livro físico. Então, esse é no português de Portugal. Houve uma altura da minha vida, isso aqui é a Bel, tá? Depois dos 40 anos, em que me sentia pessimamente em relação ao meu corpo. Considerava-me muito gorda, muito isso, muito aquilo. Todavia, fantasiava em encontrar um amante que me daria o presente de ser amada, tal como sou. É uma tolice sonhar com outra pessoa a oferecer a aceitação e afirmação que negava a mim mesma, não é? Esse foi o momento em que a máxima, se não nos amarmos, não seremos capazes de amar mais ninguém, fez todo sentido. E acrescento, não espere receber de outra pessoa o amor que não dá a si mesma. No mundo ideal, todos aprenderíamos, na infância, a amarmos-nos a nós mesmos. Cresceríamos confiantes no nosso valor e mérito. Espalharíamos amor por onde quer que estivéssemos. Deixaríamos brilhar a nossa luz. Se não podemos aprender o amor próprio na juventude, ainda temos esperança. A luz do amor está sempre viva em nós, não obstante quão fria esteja a chama. O amor está sempre presente, à espera de uma fagulha que o ateie, à espera que o coração o desperte e nos faça regressar à primeira memória de sermos a força de vida num lugar escuro, à espera de nascer, à espera de ver a luz. Então, aprendiz, termino aqui com Bel, que poderia resumir muito isso, né? Acho que isso de a gente se relacionar a partir de um lugar de satisfação e não de escassez é o que resume tudo esse episódio. E para você refletir quem você tá deixando entrar, quem você tá deixando ficar, seja como parceiro, como parceira, seja como amiga, como amigo, né? Quando a gente tá ali nessa querendo que alguém preencha algo, difícil, sabe? Acho que eu tenho em base relações que acrescentam, não que preenchem, que tá ali nessa falta, porque senão a gente acaba transferindo uma parte de autoconfiança, de autoestima para outra pessoa, né? E é quando você vê pessoas que terminam o relacionamento e não sabem o que querem da vida, porque transferiu tanto o que queriam para aquele relacionamento que ficou, e agora, o que é que eu faço sozinho? O que é que eu faço sozinha? E eu, sinceramente, não quero isso pra você. E espero que você tenha essa sabedoria e que escute isso toda vez que você estiver se relacionando aí, tá? Se tá solteiro, tá solteira, tá procurando novas amizades, tá em um novo país, escuta esse episódio. Eu falei o quê? É a sua camisinha. Poderia botar o título. Episódio camisinha. Mas não, vou me segurar. Então, é isso, aprendiz. Te espero no próximo episódio. Espero que esse episódio tenha te feito boa companhia. Um cheiro, se cuida e até a próxima quarta. Tchau, tchau.